Agora vamos olhar uma rede neural, como ela funciona. Imagina que, por exemplo, imagina que eu tenho uma imagem, tá? Eu quero fazer reconhecimento de números. Então eu tenho um número que alguém escreveu com a mão, o número é 7, tá? Então eu tenho um grid de pixels, tá bom? Os pixels são todos, originalmente, eles eram pretos. Alguém escreveu com uma coisa, meio, tipo, pensa um lápis meio branco, tá? E aí tem umas partes que estão meio, alguns pixels estão meio cinzentos, porque eles têm um pedaço que foi escrito, outro que não foi, e tem uns que estão até inteiro brancos, tá bom? Então, imagina que eu tenho aqui 100 pixels, tá? Que formam esse grid. Aí imagina que eu tenho uma rede neural que tem 4 camadas. Eu tenho uma camada de entrada, 2 camadas no meio e uma saída. Como é que ela funciona, essa rede neural? Eu vou pegar esse número, então eu tenho esses 100 pixels, e eles vão entrar na entrada dessa rede neural. O que quer dizer na entrada? Quer dizer que os neurônios dessa rede neural, que são, na verdade, parâmetrozinhos, tá bom? Eles estão... Pensa assim, pensa que eu estou falando de pixels, esses 100 pixels, então eles podem estar... Se ele for branco, o pixel, ele vai ter o número 1. Se ele for preto, ele tem 0. E os cinzas têm um número intermediário. Meu objetivo é identificar que número está do outro lado. O número foi escrito à mão, eu quero saber digitalmente que número que é. Uhum. Então eu entro na primeira camada com esses pixels, tá bom? Eu tenho uma segunda camada que vamos dizer que ela não é assim que funciona, ela está processando as retas, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma reta para cá. É o padrão dos pixels. É, eu tô no padrão de reta. O outro, eu tô processando ângulo, tá? Então, o número 7 tem um ângulo, tá bom? Então, vamos dizer que é isso. Não é assim que funciona. O que acontece? Originalmente, eu passo por essa camada, eu não treinei nada do algoritmo. Ele vai cuspir do outro lado uma coisa randômica. Quer dizer o quê? Eu tenho uma bolinha que é branca, outra totalmente preta, várias delas são cinza, eu não sei que raios que é. O que eu vou fazer? Eu vou ter um cálculozinho que eu vou fazer entre cada bolinha. Eu sei que o número que importa é o número 7, tá? Então eu tenho de 0 a 9. Então eu vou falar assim, o que eu quero é que o número 7 fique branquinho e todos os outros fiquem completamente escuros. Então, existe uma fórmula para calcular o erro. Na verdade, a gente calcula o erro ao quadrado. Não importa o que é isso. O que importa é o seguinte. Eu tenho uma fórmula para calcular o quanto o algoritmo errou. E eu tenho uma técnica chamada backpropagation que vai fazer com que esse erro, esse sinal de erro, se propague para dentro da rede. Ao contrário. Para treinar os negocinhos, para chegar lá no final e só acender o branquinho do número 7 e os outros todos ficarem escuros. O que isso significa na prática? Que todos os neurônios da rede neural estão conectados entre si, gerando esse output. Olha como é diferente no cérebro. Então, uma das principais diferenças, respondendo ao Bruno, é a esparsidade, eu não sei falar assim em português, é o caráter esparso da atividade neural em relação à atividade das redes neurais artificiais. Isso eu acho que não tem, se tiver 3, 4 papers no mundo escritos sobre isso, é muito, tá? Então eu não quero que ninguém roube minha ideia. Mas é isso. O caráter esparso é fundamental. Então, assim, como é que a inteligência artificial vai se tornar consciente? Primeira coisa, ela tem que ter atividade esparsa. Porque se ela dispara, o cérebro também dispara ao mesmo tempo, tá? Um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Aí você tem o quê? Uma convulsão. Entende? Então, a esparsidade é determinante para a gente poder ter esse fenômeno. Segunda coisa. Deixa eu só te interromper um pouquinho, claro, só para ver se eu estou entendendo o que está acontecendo. Até agora foi só a primeira coisa. Só a primeira coisa para a gente ter consciência na máquina. Sim. Você está falando que a forma com que a nossa consciência emerge do nosso cérebro funciona de um determinado jeito. E que se essa inteligência artificial fosse gestada ou gerida, ela não conseguiria funcionar desse mesmo jeito? Não, eu estou dizendo o seguinte, não tem nem como ela começar do jeito que ela está arquitetada hoje em dia. É isso que você falou, só que ainda de uma forma ainda mais radical. É assim, a rede neural hoje em dia, ela funciona, o padrão, a arquitetura dos neurônios é diferente do que faz a gente tomar consciência das coisas. É isso que eu estou dizendo, primeira coisa, entendeu? Tem uma coisa que você falou, é que quando a gente está tomando consciência das coisas, nosso cérebro dá vários inputs. Isso. Tem as partes brancas, as partes pretas e as partes cinzas. Né? O que difere um pouco de um computador normal que a gente está acostumado. O computador ele tem inputs de 0 e 1, ele não tem inputs cinzas, né? Ele não consegue gerar essa complexidade de dados. Né? E é uma coisa que talvez impeça inteligências artificiais atuais de terem um comportamento igual ao que acontece no cérebro humano, porque eles não têm as mesmas ferramentas. O que pode mudar, eu não sei, com a computação quântica. Porque ela permite que esses dados eles tenham
mais do que 2 estados, né? Isso que você está falando é muito legal, muito verdadeiro. Acho que é um assunto que merece discussão e mesmo, tá? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre computação quântica e você tem razão. Mas aqui, sobre esse ponto específico é o seguinte, vamos ficar no simples assim, a arquitetura do cérebro é diferente de uma arquitetura típica de rede neural artificial. Tá. Primeira coisa. E isso tem a ver com a tomada de consciência, sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você toma consciência de alguma coisa, isso que você tomou consciência se traduz por um modelo de mundo. Tá? Então, você tem a capacidade de representar na sua cabeça, inclusive imaginar como as coisas seriam se não fossem como são. Quer um exemplo? Como é que seria essa mesa sem essas 2 garrafas? Eu consigo fechar os olhos e imaginar ela sem as garrafas. Isso significa que você tem uma representação e você mexeu elementos dessa representação. Esses elementos dessa representação, eles estão dentro da sua cabeça representados especificamente. Nesse modelo da rede neural que eu falei, está tudo distribuído. Então eu não tenho esse elemento especificamente para poder tirar e pôr. Então existe uma segunda diferença entre uma rede neural artificial e o cérebro humano do ponto de vista da consciência, que é essa capacidade de ter um modelo de mundo e justamente operacionalizar os elementos do modelo de mundo.